nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, falando sobre os diversos sentidos da Sagrada Escritura, vimos que, segundo uma antiga tradição, nós podemos dividi-los em dois: o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido espiritual, por sua vez, pode ser subdividido em sentido alegórico, moral e analógico. O sentido alegórico nos mostra que nós podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Então, por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, vê a travessia do Mar Vermelho como um sinal da vitória de Cristo. E vê também a travessia do Mar Vermelho como sinal do batismo. Aliás, quando nós realizamos o sacramento, ministramos o sacramento do batismo, na bênção da água, nós lembramos que as diversas passagens do Antigo Testamento que falam sobre a água podem ser um sinal da vitória de Cristo. Então, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? A travessia, o dilúvio que extermina o mal e faz brotar uma nova criação, sinal da vitória de Cristo. A travessia do Mar Vermelho, né, que leva o povo da escravidão à liberdade, do lado aberto de Cristo que jorram sangue e água. Ou seja, as diversas passagens do Antigo Testamento, por exemplo, podem ser sinais ou podem ter uma significação relida à luz do mistério de Cristo. Quanto ao sentido moral, já vimos que os acontecimentos relatados na Sagrada Escritura devem nos levar a um justo agir, a um agir correto. Algumas dessas passagens falam diretamente de normas morais, como, por exemplo, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não pecar contra a castidade, etc. Outras passagens, elas não falam propriamente de normas morais, ou não são mandamentos para estabelecerem regras de conduta, mas foram escritos para a nossa advertência. Assim, o exílio na Babilônia é uma grande advertência para a gente não ficar confiando apenas na estrutura, no templo, na cidade santa fortificada. No caso de nós católicos, não ficar confiando apenas nas propriedades da igreja, na sua influência política. Não. Esses elementos, eles podem tranquilamente cessar, e o povo aprendeu isso a duras penas, porque foi mandado para o exílio, porque se confiava nas estruturas e se esquecia da fidelidade do coração. Quanto ao sentido anagógico, anagogé, do grego, né? Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. Então, assim, a Igreja na Terra é sinal da Jerusalém celeste, como está, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até capítulo 22, versículo 5. São textos do último livro da Bíblia, né, que falam da Cidade Santa, da Nova Jerusalém, que na realidade é a consumação da própria Igreja, né? Então, a Igreja na Terra é sinal da Igreja Celeste. E chegamos então ao parágrafo 118, que traz aqui uma expressão da Idade Média e que resume bem os 4 significados. E isso é citado a partir de um escrito de Agostinho de Dácia, que diz assim: a letra ensina o que aconteceu,
A alegoria, o que nós devemos acreditar, o que nós devemos crer. A moral, o que nós devemos fazer. A anagogia, para onde, as coisas finais, né? Para onde nós devemos caminhar. Parágrafo 119. É dever dos exegetas esforçarem-se, dentro dessas diretrizes, por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Sagrada Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato de guardar e interpretar a palavra de Deus. Aqui é mais uma citação que o nosso catecismo faz da Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que tratou sobre a palavra de Deus. Já vimos que os exegetas são homens e mulheres, né, profundamente especializados, que precisaram de longas horas e longos anos de estudo, de dedicação, para compreender a língua original, o hebraico, o aramaico, o grego, também as línguas em vigor no Oriente Próximo e no Oriente Médio, quando a Bíblia foi escrita, né, quando os diversos textos foram escritos. Então, os exegetas têm esse dever de se esforçarem para entender e expor com maior profundidade os sentidos da Sagrada Escritura. Mas o trabalho dos exegetas ainda é um trabalho preparatório. E será a Igreja que vai amadurecer o seu julgamento, uma vez que cabe à Igreja, ao seu magistério, o mandato de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então, todas as coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao magistério, ao juízo da Igreja. E aqui o nosso catecismo cita uma passagem de Santo Agostinho, que já deu muito o que falar na história, mas realmente é uma expressão do pensamento desse grande doutor da Igreja. Eu não o creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Vejam que coisa séria. Por que é que Santo Agostinho fala isso? Será que a Igreja está acima da Escritura? Não, meus queridos, a Igreja está a serviço da Escritura. No entanto, é preciso lembrar que a Igreja existiu antes do Novo Testamento ser escrito. O Novo Testamento foi escrito na Igreja, por pessoas da Igreja. Além disso, muitos outros textos, hoje tidos como apócrifos, foram escritos por pessoas talvez até bem intencionadas, atribuindo aqueles escritos a apóstolos, Evangelho de Tomé, Apocalipse de Pedro e tantos outros textos, mas que a Igreja não reconheceu como inspirados. Então, os 4 evangelhos nos são apresentados, e não só os 4 evangelhos, todo o cânon das Escrituras nos são apresentados como inspirados, reconhecidos assim pela autoridade da Igreja. É por causa da autoridade da Igreja que eu sei que a nossa Bíblia tem aqueles livros e somente aqueles livros. É pela autoridade da Igreja que a nossa Bíblia tem livros que os nossos irmãos protestantes não têm. A Bíblia deles tem 7 livros a menos, porque eles não reconheceram a autoridade da Igreja que definiu o cânon da Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe, nos livre hoje e sempre de todo mal e nos conduza a cada dia à vida eterna. Amém.